aí, minha querida? Toda trabalhada no azul acetinado. Viu, né? No tom aqui da paleta de cores. Essa paleta de cores do nosso... Nós estamos combinando com um tapete nesta manhã de segunda-feira. E ela vem falar sobre aquelas siglas difíceis, sabe? IBCBR, aquele negócio que a gente ouve pensar, mas o que é isso? O IBCBR, considerado uma prévia do PIB, cresceu no ano passado e o valor é de 2,45%. Em dezembro, o dado surpreendeu e teve um avanço de 0,82%. O que isso significa? Nos traduz a nossa tecla SAP da economia. Isso foi influenciado pelo cenário positivo da atividade econômica? Atividade econômica, aliás, esse é um dado do Banco Central, é o que baliza mais ou menos o Banco Central em relação à produtividade do país. E aí, o que é interessante desse número, viu, Elisa? É que a gente volta a ter um crescimento nesse BCBR, depois de meses ali no negativo, mostrando que realmente a gente deve terminar esse ano de 2023 com o PIB ali na casa dos 3%, e eu vou mostrar o porquê disso aqui para vocês. A gente teve esse crescimento mensal, então, aqui, olha só na nossa tela, de mais de 0,80% aqui em dezembro, ó, 0,82%. Parte disso aqui puxado também pelo setor de indústria. Houve uma leve pontuação positiva também de serviços e aí desaceleração do setor de varejo. Tudo dentro ali mais ou menos da expectativa. O que não era na expectativa era muito esse crescimento aqui, que na verdade a expectativa era de 0,75%, a expectativa da Reuters, veio 0,82%, ou seja, acima do que a gente esperava pelo mercado. E 2023 termina, então, com o IBCBR com alta de 2,45%. E aqui é onde mora realmente a prova de que a gente deve terminar esse ano de 2023 com um PIBão, aquele PIBão lá na casa dos 3%, e vir essa confirmação. Agora, é um ponto importante que a gente deve observar e que a gente deve pontuar aqui. A base de comparação ainda desse BCBR é um pouco mais fraca. Então, a gente ter um crescimento assim, nessa margem, como a gente tem visto agora, não é algo tão difícil. Porém, tem outros fatores que a gente precisa observar e que devem alimentar um PIB positivo para esse ano, que a grande expectativa do mercado é que a gente ainda continue com o PIB ali quase na casa dos 2%. Tem casa esperando mais do que 2% de PIB esse ano. E aí tem alguns pontos. A massa salarial, que está no patamar recorde, que a gente já falou isso aqui para vocês na nossa programação. Os juros, que ainda vem no processo de queda. A questão do saldo das operações de crédito para a pessoa física, que está no patamar elevado, e isso movimenta, claro, a nossa economia, e ainda os saldos expressivos na balança comercial. O que é isso? Que saldos expressivos na balança comercial? Além do esperado, ou seja, uma balança comercial muito positiva, Elisa. A gente teve uma balança comercial positiva agora em janeiro, a gente deve ter ainda um pouquinho de resquício daquela safra ali muito positiva do agronegócio do ano passado, que deve refletir ainda positivamente nessa balança em fevereiro, e uma desaceleração logo em seguida disso. Porém, esse BCBR comprova que a gente deve ter realmente aquele PIB de 3% do ano passado. Olha só, então, a Débora trazendo para a gente esse cenário nesta segunda-feira. E a gente sempre fica aqui muito conectado com o Brasilzão, lógico, né? Para isso que a gente existe e se dedica. Mas não tem como também não ficar com a nossa antena ligada para os nossos vizinhos e principalmente aqui da nossa América. Mais da metade da população na Argentina vive na pobreza. Isso foi apontado num relatório do Observatório da Dívida Social do país, com dados de agora, de janeiro, ou seja, que eleva ainda mais o tamanho do trabalho de Javier Milei, né, Débora? Pois é, e esse nível, viu, Elisa, da pobreza é o mais alto dos últimos anos, inclusive, que a gente tem acompanhado por lá. São, pelo menos, gente, 27 milhões de argentinos nessa margem da pobreza. O documento dessa pesquisa também analisou os níveis de indigência, que ficou em 15% da população. Segundo o observatório, essa desvalorização do peso argentino, levada a cabo pelo próprio presidente Javier Milei, agravou esses níveis de pobreza, gerando um aumento dos preços no país. Segundo o diretor do observatório, Agustín Sálvia, os principais afetados por esse cenário são as pessoas de classe média baixa e os trabalhadores com pouca qualificação. E aqui cabe, viu, Elisa, o trabalho que você muito bem mencionou do Javier Milei, que, por outro lado, ou seja, temos essa pobreza que aumenta por um lado, mas, por outro lado, esse resultado do trabalho do presidente, que foi mostrado pelo Ministério da Economia, lá da Argentina. A gente, pela primeira vez na Argentina, conseguiu terminar um ano com dinheiro em caixa, 518 bilhões de pesos em caixa, o que não acontecia desde 2012. O que significa? Que a gente teve um superávit. A gente acabou de falar sobre isso aqui, né, Elisa? O que é o superávit? Quando você tira todas as contas, tudo que você precisa pagar, inclusive a dívida pública, e aí diminui tudo isso do quanto que você conseguiu arrecadar,
você tem aí o positivo. Vamos conferir, então, como que ficaram essas contas lá na Argentina para a gente entender superávit, de onde veio? Aumento da receita. A gente conseguiu aumentar a receita lá em 257%. Eu lembro que nessa situação, Javier Milei tirou benefícios de alguns setores e aí aumentou a arrecadação na Argentina. Os programas sociais, eles também aumentaram, 149%. O funcionalismo teve reajuste salarial, 154% de aumento aqui. O repasse para as províncias cai um pouco, 0,9%, e isso já vinha sendo falado, inclusive, desde a época da eleição do Javier Milei. Qual que é o problema de tudo isso? A inflação lá. 254% foi como a gente terminou uma inflação lá na Argentina no ano. Ou seja, se a gente teve um aumento nos programas sociais de 149% e inflação de 254%, esse aumento não é tão real e o carrinho está realmente mais vazio na Argentina. Então, por isso, esse número, essa pobreza tão elevada que a gente está vendo. E o pior de tudo isso é que a expectativa é que a gente continue com essa inflação ainda elevada por lá. O próprio Itaú já falava sobre isso, espera uma inflação na casa dos 180% no final desse ano na Argentina, o que ainda é muito. E a gente ainda deve ver essa pobreza assolando os argentinos por um tempo, Elisa. Cenário tristíssimo para los hermanos. Obrigada, Débora.